E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos resolver dois exemplos de uma divisão pelo número 6. E no primeiro deles, nós vamos dividir 2021 por 6 e no segundo, 342 será dividido por 6 também. E ao resolver estes exemplos, nós estaremos contemplando algumas habilidades da BNCC do ensino fundamental. Mas antes de resolver estes exemplos, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todos os conteúdos que são postados aqui diariamente. Então vamos agora para a resolução desses dois exemplos. Nós vamos começar dividindo 342 por 6, e nós sabemos que o dividendo nessa operação é igual a 342 e o divisor é igual a 6. E ao resolvê-la, nós vamos determinar qual será o quociente e também o resto. E como o nosso divisor é igual a 6, nós vamos utilizar a tabuada do número 6 para resolver esta operação. E nós vamos começar considerando esses dois primeiros algarismos que nós temos aqui no dividendo. E esses dois algarismos formam o número 34. E nós não poderíamos utilizar apenas o primeiro algarismo, porque ao dividir 3 por 6, nós teríamos menos do que um inteiro. Portanto, nós consideramos esses dois primeiros algarismos. E ao procurar o número 34 aqui na tabuada do número 6, nós podemos observar que nós não encontramos este número aqui. No entanto, o que está mais próximo é o número 36 e também o número 30. E como 36 é maior do que 34, nós vamos considerar o anterior, que no caso é igual a 30. E nós sabemos que ao dividir 34 por 6, o nosso quociente é igual a 5, uma vez que 6 vezes 5 é igual a 30, e 34 menos 30 é igual a 4. Isso quer dizer que ao dividir 34 por 6, nós conseguimos formar 5 grupos de 6 elementos e vão sobrar 4 elementos. E agora nós podemos considerar este 2 que sobrou aqui e descê-lo aqui embaixo, e nós temos 42 dividido por 6. E se nós procurarmos aqui na tabuada do 6, o 42 aparece quando nós temos 6 vezes 7. Isso significa que ao dividir 42 por 6, o nosso quociente é igual a 7, porque 6 vezes 7 é igual a 42 e 42 menos 42 é igual a 0. E como nós não temos mais nenhum algarismo para descer aqui, nós chegamos que o resto é igual a 0. E como o resto é menor do que o divisor, nós concluímos esta operação no conjunto dos números naturais. E nós já podemos identificar tanto o quociente quanto o resto. O quociente é igual a 57 e o resto é igual a 0. E dessa forma nós resolvemos esta divisão e nós podemos utilizar agora a relação fundamental da divisão para escrever o dividendo em função desses outros três elementos. E nós sabemos que o dividendo é igual ao quociente multiplicado pelo divisor somado com o resto. Ou seja, considerando as informações que nós temos, o dividendo que é igual a 342 é igual a 57 multiplicado por 6 somado com 0. E esta igualdade deve ser verdadeira, porque para escrevê-la nós utilizamos exatamente esses elementos da divisão. E nós podemos observar que 57 vezes 6 de fato é igual a 342. Que ao ser somado com 0, se mantém o mesmo número. Portanto, nós utilizamos a relação fundamental da divisão para verificar que, de fato, o nosso cálculo estava correto. E agora nós já podemos ir para o nosso segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós vamos dividir 2021 por 6. E nós sabemos que o dividendo é 2021 e o 6 representa o divisor. E ao resolver esta operação, nós vamos identificar também o quociente e o resto. E para isso, nós vamos novamente utilizar a tabuada do número 6. E nós vamos começar considerando o 20 na divisão por 6. E ao procurar aqui na tabuada, nós podemos observar que o número que está mais próximo é o 18, uma vez que 24 já é maior do que 20. Portanto, ao dividir 20 por 6, o nosso quociente é igual a 3, uma vez que 6 vezes 3 é igual a 18 e 20 menos 18 é igual a 2. E nesse ponto nós vamos considerar esse 2 que nós temos aqui e descê-lo aqui embaixo. E assim nós temos 22 dividido por 6. E nós precisamos procurar na tabuada do 6 se nós temos o número 22. No entanto, na tabuada do 6 nós temos apenas o 24 e o 18. E nós vamos considerar o 18 porque 24 já é maior do que 22. E nós sabemos que ao dividir 22 por 6, o nosso quociente é igual a 3, uma vez que 6 vezes 3 é igual a 18 e 22 menos 18 é igual a 4. Agora, neste ponto, nós vamos considerar este 4 e também este número 1 que nós vamos descer aqui. E assim nós temos 41 dividido por 6. E ao procurar aqui na tabuada do 6, nós não temos o número 41.
No entanto, nós vamos utilizar o número 36, uma vez que 42 já é maior do que 41. E ao dividir 41 por 6, o nosso quociente é igual a 6, uma vez que 6 vezes 6 é igual a 36, e 41 menos 36 vai nos dar um resto igual a 5. E neste ponto, como o nosso resto é menor do que o divisor, nós finalizamos esta operação no conjunto dos números naturais. E o quociente desta divisão é igual a 336 e o resto é igual a 5. E nós podemos agora utilizar a relação fundamental da divisão para escrever o dividendo em função desses outros três elementos. E nós sabemos que o dividendo é igual ao quociente multiplicado pelo divisor somado com o resto. Ou seja, nós temos que 2021 é igual a 336 multiplicado por 6 somado com 5. O que significa que ao resolver estas operações que nós temos aqui no membro direito da igualdade, o nosso resultado deve ser igual a 2021. O que de fato é verdade, uma vez que 336 vezes 6 é igual a 2016, que ao ser somado com 5 resulta em 2021. Portanto, nós podemos conferir que esta operação foi realizada corretamente. E ao dividir 2021 por 6, o nosso quociente é igual a 336 e o nosso resto é igual a 5. E você conseguiu compreender esses dois exemplos que nós resolvemos? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação? Você utilizaria um outro método para resolver esta operação? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito de como resolver este cálculo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para poder acompanhar todos os conteúdos postados aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.